Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, do verso 13 ao verso de número 18. Neemias, capítulo 8, do verso 13 ao verso de número 18. Eu vou ler e os irmãos acompanharão a leitura da palavra do nosso Deus, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, do verso 13 ao verso de número 18. A palavra de Deus nos diz: No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Vamos orar, queridos, nesse momento. Curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de poder aprender com a Tua palavra nessa noite. Pedimos ao Teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente e o nosso coração e me use como instrumento. Esta é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aprendido princípios tão importantes no livro de Neemias para as nossas vidas, principalmente nesses tempos difíceis que nós temos vivido. A oportunidade de reconstruir da maneira correta, da maneira certa, da maneira como Deus requer de cada um de nós. Ter oportunidade de recomeçar é um grande privilégio para cada um de nós como cristãos. E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler nesse momento, nós percebemos claramente que Deus estava concedendo ao povo uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de fazer algo correto, de fazer a coisa correta. Porque o povo, ao ser levado para o cativeiro, eles foram disciplinados por Deus por causa dos seus pecados, por causa da idolatria, por causa do não atentar para a lei de Deus e cumprir a lei de Deus. E agora os muros foram reconstruídos. Jerusalém estava se estabelecendo novamente como uma cidade forte. O culto estava sendo restaurado. Nós vimos do verso 1 ao verso de número 12, que o Espírito Santo de Deus moveu o povo de Deus para que eles se reunissem de maneira comunitária e se aproximassem de Deus. Olhassem para Deus agora de maneira diferente. Olhassem para Deus como aquele que não estava disciplinando-os, mas que estava restaurando-os, dando oportunidade de recomeço para eles. E ao perceberem este
agir de Deus por meio do Espírito Santo de Deus, eles então foram buscar orientação na palavra de Deus. O que nós precisamos fazer agora? Qual deve ser a nossa atitude nesse novo momento que nós estamos vivendo como povo de Deus? E quando eles tiveram contato com a palavra de Deus, eles então se quebrantaram. Eles então perceberam o quanto eles precisavam de Deus e o quanto eles haviam sido orgulhosos, porque ao invés de se submeterem, se humilharem diante da mão forte do Senhor, eles procuraram se exaltar. E quando eles se exaltaram, achando que poderiam viver sem Deus, então eles perceberam a disciplina do Senhor sobre as suas vidas. Então isso trouxe um quebrantamento para o coração deles, um reconhecimento dos seus pecados, mas também uma esperança de que agora eles poderiam fazer diferente, de que agora Deus estava concedendo a eles uma oportunidade singular, essa restauração. Porém, eles precisavam participar desse momento que Deus estava concedendo a eles como seus filhos. E do verso 13 ao verso 18, nós temos a continuidade desse quebrantamento, dessa oportunidade de recomeço para o povo de Deus. Nós imaginamos que eles poderiam ter se reunido no primeiro dia, como nós vimos, após a concretização da reconstrução dos muros. Em 52 dias, eles reconstruíram muros destruídos há aproximadamente 120 a 140 anos. Mas eles não ficaram, irmãos, apenas naquele momento. Aquele quebrantamento não foi um momento meramente emocional. Teve emoção, porque nós somos seres emotivos. Deus nos criou com emoção. Mas aquele quebrantamento, aquele reavivamento, aquela oportunidade de fazer as coisas corretas, agora que as coisas estavam começando a ir bem, não foi apenas um momento emocional. Não foi um momento meramente emocional. Mexeu com as emoções, mas foi um momento que falou profundamente ao intelecto, à mente deles, e eles então, no próximo dia, eles continuaram a buscar ao Senhor, a aproveitar a oportunidade de recomeço. E o texto nos diz, no verso 13, que eles então se ajuntaram a Esdras, o escriba. Imagine, meus queridos irmãos, como o dia deve ter sido cansativo para Esdras. No dia anterior, ele se coloca diante do povo, ele lê a palavra de Deus para o povo longamente, muitas horas. Depois desse momento, houve um momento pessoal, onde os levitas ajudaram na interpretação da palavra de Deus. Nós nos lembramos que a maioria não falava mais o hebraico, não conheciam a língua materna. Então era necessário que intérpretes para explicar, para interpretar a lei, para traduzir a lei, para explicar. Foi um dia cansativo para Esdras. E como pregador da palavra de Deus, e eu me lembro quando nós estávamos tendo 2 cultos na Betel, quando terminava o segundo culto, eu estava esgotado, queria ir para casa, jantar e dormir. Mas Esdras, embora a idade dele fosse um pouco mais avançada, ele tinha muita disposição, porque o texto nos diz que no outro dia, eles se ajuntaram com Esdras. Ou seja, eles não deixaram Esdras quieto.
Pelo contrário, eles foram atrás de Esdras e falaram: Esdras, nós precisamos continuar, nós não podemos parar, nós não podemos estar satisfeitos com o que nós recebemos, nós queremos mais. Mas o texto nos diz que foram os cabeças das famílias de todo o povo, ou seja, os pais de famílias. Com certeza as mulheres e as crianças ficaram descansando, porque um dia anterior aquelas mulheres trabalharam muito, fazendo o alimento, para que eles então pudessem comer e beber alegremente. O trabalho para as mulheres tinha sido exaustivo. Então as mulheres ficaram em casa descansando, e os homens então assumiram o seu papel de homem, e foram até Esdras, para que pudessem levar o ensino da palavra de Deus para as suas famílias. Relembrando, irmãos, que era algo comum naquele contexto, onde o homem aprendia, para que ele então pudesse ensinar a sua família. O homem tinha a responsabilidade de ensinar a sua família a palavra do nosso Deus. E os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Ou seja, no que diz respeito à palavra de Deus, quanto mais nós recebemos, mais nós queremos. E esse é um princípio importante, irmãos, relacionado à palavra de Deus. Porque na Nova Almeida Atualizada, ela traduz dizendo que o povo, que os chefes dos cabeças das famílias, juntamente com os sacerdotes e os levitas, eles se ajuntaram para estudarem a palavra de Deus. Ou seja, para aprofundarem o que eles já tinham ouvido no dia anterior. Devemos nos lembrar, irmãos, que o povo de Deus ficou privado de estudar a palavra de Deus por um bom tempo, pelo tempo do cativeiro. Agora eles tinham os pergaminhos da lei do Senhor. Então eles queriam conhecer mais profundamente a lei do Senhor. E esse é um princípio importante quando nós estamos buscando um recomeço com o nosso Deus, um recomeço no relacionamento com o nosso Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós queremos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus para o cristão é como uma fonte que jorra água viva, água capaz de satisfazer os nossos anseios, as nossas necessidades. Somente a palavra de Deus pode nos conduzir a um recomeço do nosso relacionamento com o nosso Deus. Não há relacionamento com Deus se não for por meio da palavra de Deus. Inclusive, a palavra de Deus é um dos meios de graça para que nós possamos nos relacionar com o Criador. No Salmo 19, nós lemos que Deus se revelou por meio da natureza. Por isso Paulo diz que os homens são indesculpáveis, porque além deles terem a lei de Deus gravada em seus corações, eles também podem perceber a glória de Deus em toda a criação de Deus. Ou seja, Deus está se revelando que existe um único e verdadeiro Deus, mas somente por meio da palavra dele é que ele se revela de maneira especial, de maneira salvadora, pela revelação natural, pelas obras da criação,
nós reconhecemos que existe um Deus. E por meio da palavra de Deus, nós reconhecemos que existe um Deus que se relaciona comigo e com você. Não é um Deus distante, mas é um Deus conosco. É um Deus próximo. É um Deus que habita no meu coração e no seu coração por meio do Espírito Santo de Deus. E se revela por meio da palavra. João deixa claro na sua primeira carta que há 3 que dão testemunho no céu: Deus, a palavra e o Espírito. E Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o Verbo. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é a personificação da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada é a personificação de Jesus Cristo. É Jesus Cristo em pessoa. E o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então, por meio da palavra de Deus, nós nos relacionamos em Cristo com o nosso Deus. Temos a oração? É claro que temos a oração. Por meio da palavra Deus fala e por meio da oração nós falamos. Mas esse povo, eles entenderam que nesse recomeço do relacionamento com Deus, diante do tempo que eles haviam se distanciado de Deus, eles precisavam se aprofundar no estudo da palavra, para conhecer mais a respeito deste Deus, que se revelou por meio dessa palavra escrita. Queridos, todos nós corremos o risco de vivermos momentos nebulosos na nossa vida cristã. O apóstolo Paulo fala do dia mau. O apóstolo Paulo fala do dia difícil. Daquele dia que talvez eu e você não vamos ter forças, não vamos ter prazer, não vamos ter motivação para nos debruçarmos na palavra do nosso Deus. Talvez momentos onde nós vamos perder até o amor e o prazer pela palavra de Deus. Quem dirá esse tempo de pandemia, onde muitos se distanciaram da casa do Senhor, e ao se distanciarem, se acomodaram, e hoje já não tem mais prazer em ouvir a palavra de Deus. Se acomodaram. E eu estava comentando com a Monique hoje de manhã, quando eu me levantei para preparar tudo para a escola dominical online, eu olhei para a Monique e falei, nossa, é muito fácil a gente se acomodar, né? Parece tão cômodo. Agora a gente vai subir o link, eu vou sentar ali tranquilo, não preciso nem colocar calça, só a camiseta, né? Porque só dá para ver daqui para cima mesmo. Alguns ali assistindo a escola dominical de pijama, quentinho, na cama, no travesseiro. É cômodo, não é verdade? Se torna muito cômodo para nós. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós podemos nos distanciar do nosso Deus. Isso também, meus queridos, pode acontecer comigo e com você, lembrando que o povo de Israel no Antigo Testamento representa a igreja no Velho Testamento. É o mesmo povo de Deus, é a mesma igreja de Jesus Cristo. Então, recomeçar o nosso relacionamento com Deus, nós devemos fazer por meio de um estudo da palavra de Deus. Mas pastor, eu não consigo. Tente. Peça ao Espírito Santo de Deus que coloque no seu coração o amor, o prazer pela palavra de Deus. Mas pastor, eu não consigo nem orar. Mas tente, busque. E Ele vai te conceder esse amor, esse prazer. O que não pode, meus queridos irmãos, é nós nos esquecermos daquilo que realmente importa para as nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus.
por meio da sua palavra maravilhosa. O segundo aspecto, irmãos, que esse texto nos ensina, é que recomeçar o nosso relacionamento com Deus só é possível por meio da obediência. Olha o que diz do verso 14 em diante. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. E o que diz o verso 16? Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. O povo, nesse estudo profundo da palavra de Deus, neste anseio, nesta busca por conhecer mais o Deus que se revelou, eles descobriram algo. Eles descobriram que eles estavam desobedecendo uma lei de Deus. E eu acho muito interessante, irmãos, porque o autor que escreveu Neemias, no verso 14, ele faz questão de dizer: acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deixa claro que a lei de Moisés nada mais era do que uma lei que o Senhor havia ordenado e que havia usado Moisés como instrumento para transmitir essa lei. Ou seja, tudo que Moisés havia ordenado não havia partido dele, mas havia partido da revelação de Deus, ou seja, Deus se revelando, Deus soprando a sua palavra ao seu povo. Homens santos, como diz a palavra de Deus, que foram separados pelo próprio Deus para transmitir a vontade de Deus. Não homens perfeitos, mas homens que receberam uma vocação especial da parte de Deus para transmitir a vontade deste Deus. E por que esse ponto me chamou a atenção? Porque ninguém poderia questionar de que o que eles iriam fazer dali para frente não tinha sido uma ordenação direta do próprio Deus. Não era uma interpretação de Esdras com os sacerdotes e com os levitas, mas era uma ordem do próprio Deus. E qual era essa ordem? Que eles fizessem festa. Bom, né? Fazer festa, saudade, né, de uma festa, saudade de uma boa aglomeração. Olhando para esse texto, dá vontade até de ter uma inveja santa, né, daquele povo se reunindo, se aglomerando, e nós não podemos nem tomar um cafezinho junto com os irmãos aqui no nosso salão social. Mas era o momento que Deus estava concedendo a eles. E essa festa dos tabernáculos, ou melhor, festa das cabanas, né? Festa das cabanas, como o texto nos diz, era uma festa onde eles se reuniam para agradecer a Deus pela colheita. Ou seja, agradecer a Deus porque Deus os havia abençoado de tal maneira que agora eles tinham tudo aquilo que era suficiente para mais um ano. Para que eles então tivessem o alimento suficiente para que eles começassem novamente a plantar e para que eles recebessem
a bênção do Senhor. Ou seja, era um reconhecimento de que tudo aquilo que eles tinham naquele momento havia sido dado por Deus. Agradecer a Deus pela bênção do sustento. E como eles deveriam fazer? Como o texto diz, fazer cabanas. Aquele que não possuía um sobrado, fazia uma cabana no terreno da sua casa. Aquele que tinha um sobrado, normalmente quando eles construíam a casa, principalmente em Jerusalém, os judeus já deixavam um lugar reservado para que eles pudessem fazer essa cabana e habitar nessas cabanas, lembrando dos 40 anos que eles viveram no deserto em cabanas. Ou seja, essa festa apontava para Deus no passado, a maneira como Deus havia agido na vida deles. Mas eles estavam falhando. Eles perceberam que eles não estavam cumprindo essa obrigação para com Deus. E não quer dizer, irmãos, que eles não estavam cumprindo porque eles estavam no cativeiro. Mas se você olhar lá no finalzinho, 17, você vai perceber, desde os dias de Josué, filho de Num, ou seja, fazia muito tempo que eles não celebravam a festa do Senhor como eles estavam celebrando agora. Por não terem contato com a lei de Deus, eles chegaram a se esquecer do que eles precisavam fazer para honrar esse Deus. E eles então saíram. Ou seja, perceberam o erro, perceberam a desobediência e agora tomaram uma atitude proativa para obedecer. Obedecer, meus queridos irmãos, dá trabalho. Obedecer não é uma tarefa fácil. Exige de nós decisão. Porque no verso 16 o texto nos diz que eles foram para onde? Buscar ramos. Mas estava tão confortável ali, junto com Esdras, sacerdotes e levitas, ali em Jerusalém, agora olhando para os muros, olhando para as portas. Aquele momento estava um momento tão especial, mas a palavra de Deus disse para eles: saiam, vão buscar os ramos, vão construir as cabanas, é hora de obedecer. A obediência e o desejo de obedecer os tirou daquela zona de conforto, daquele comodismo. Porque a palavra de Deus os despertou para isso. Quando eu e você estamos recomeçando o nosso relacionamento com Deus, estamos nos relacionando com Deus, nós precisamos atentar para esse aspecto tão óbvio, né? Tão óbvio, tão falado. Obediência, mas às vezes tão difícil de ser praticado, tão difícil de viver. Porque quando a palavra de Deus nos chama para a obediência, ela nos chama para nós deixarmos o nosso comodismo, para nos tirar da nossa zona de conforto, para nos inclinar a fazer algo para demonstrar essa obediência. Obedecer é mais importante do que sacrificar. Sacrificar era importante para o povo de Deus, mas a obediência era mais importante. Se submeter à vontade de Deus era mais importante. E eu temo, meus queridos irmãos, que num tempo onde as pessoas estão procurando viver independente de Deus, independente de tudo, inclusive nós como cristãos podemos incorrer nesse erro, que o princípio da obediência
não tem sido parte da nossa vida. Quer ver algo? Quando nós nos tornamos membros da nossa igreja, nós prometemos uma coisa. Vocês se lembram que nós prometemos? Que nós vamos ser submissos às autoridades da igreja, enquanto elas estiverem onde? Na palavra de Deus. Nós prometemos ou não prometemos? Eu prometi 3 vezes. Quando eu fiz a minha pública profissão de fé, quando eu fui licenciado ao Sagrado Ministério e quando eu fui ordenado. Prometi. Então nós nos tornamos membros de igreja. É um pré-requisito. Ninguém pode se tornar membro de uma igreja presbiteriana se não aceitar a autoridade espiritual sobre a sua vida enquanto ela estiver na palavra de Deus. Mas e quando o conselho ou o pastor precisa me corrigir? Qual é a minha atitude muitas vezes? Revolta. E quando o conselho toma uma decisão que me desagrada? E normalmente o conselho toma decisões que desagradam mesmo. Isso faz parte. Qual é a minha atitude? Se eles estiverem dentro da palavra de Deus, se estiverem fora da palavra de Deus, então não tem razão nenhuma para obedecer. Então muitas vezes eu me revolto, eu chamo o conselho de arbitrário. Espera aí, mas eu não prometi obedecer? E por que isso acontece? Por causa do sentimento de individualidade e por causa do meu sentimento de não reconhecer a autoridade que Deus coloca sobre a nossa vida, ou seja, viver independente. E o que mais chama a atenção dos desigrejados, e que agora a pandemia deu um boom, né? Na questão dos desigrejados, é que eles não precisam prestar contas da sua vida para ninguém. Por quê? Eles não vão à igreja, eles não convivem junto com os irmãos. É igual esses tempos um pastor me perguntou, Alden, como está a igreja? Está tranquilo? Eu falei, nem problema tem, porque o povo não está convivendo junto, só faltava ter problema com o povo não convivendo junto. Então, nem problema a igreja está tendo, porque o povo não está convivendo junto. Pelo menos eu imagino que não esteja tendo, né? Porque se não tem convivência, como vai ter problema? Mas, queridos, nós precisamos entender que nós sempre prestaremos contas da nossa vida a alguém. Sempre. Desde quando nós nascemos. Sempre prestaremos conta. Sempre. O tesoureiro do presbitério está aqui nos visitando nessa noite. Acho que veio como espião. Se eu falar alguma coisa, e seminarista também, seminarista sabe como é que é, né? Vocês sabem, eu já fui seminarista também. Se eu falar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, o tesoureiro do presbitério está aí, eu vou ter que prestar conta. Ninguém é independente. Nós sempre prestaremos contas da nossa vida. E o povo estava prestando contas desse momento que eles perceberam que eles precisavam obedecer. E qual foi o resultado, irmãos, dessas duas atitudes? Eles recomeçaram o relacionamento com Deus, se aprofundando no estudo da palavra de Deus, procurando conhecer mais a respeito de Deus, conhecendo a maneira como Deus já havia agido na vida deles até aquele momento. Eles então decidiram obedecer. Deu trabalho, porque eles tiveram que sair para avisar todos, fazer as cabanas, se preparar para a festa, mas eles fizeram porque eles entenderam que isso era importante. E qual foi o resultado? Está no verso 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, todos, fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve o quê? Muita
alegria. Interessante, né, irmãos? Houve o quê? Muita alegria. Alegria em quê? Alegria em fazer a vontade de Deus. Cumprir o que o Senhor estava requerendo. No capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, no verso 17, o povo estava muito alegre. Alegria, meus queridos irmãos, é algo muito buscado por todos. Todos querem ser alegres. Ninguém quer ser triste. Ninguém quer viver na tristeza. Por mais que você seja introspectivo, você quer ter alegria. É algo buscado. Só que muitas vezes nós colocamos a alegria ou a fonte da alegria de maneira errada. Às vezes nós imaginamos que a fonte da alegria está na família. Às vezes nós imaginamos que a fonte da alegria está num bom emprego. Às vezes nós colocamos que a fonte da alegria está em ser bem-sucedido. Tudo isso é muito bom e tudo isso traz alegria. É claro que traz satisfação, ter uma boa família, ter um bom emprego, ter o suficiente para sustentar a família, viver em paz, viver em harmonia. Isso traz alegria, isso traz satisfação. Mas se a nossa alegria está baseada em coisas meramente humanas, quando isso é tirado de nós, a alegria vai junto. E a pandemia mostrou isso, né? O desespero de pessoas que eram apegadas ao dinheiro. E quando a pandemia trouxe a escassez do dinheiro, como se desesperaram e começaram a viver com semblante triste. Pessoas que perderam os seus entes queridos. E mesmo crentes não conseguem entender de que os nossos dias estão contados e determinados. Ninguém vive 1 milissegundo a mais ou 1 milissegundo a menos do que Deus determinou. E que a pandemia nada mais é do que uma forma de Deus nos levar para junto dele. Ah, pastor, mas eu devo ficar alegre quando eu perco um ente querido? Claro que não. O luto é importante. Nós nos entristecemos. Agora, isso não pode nos fragilizar tanto a tal ponto de nós não conseguirmos mais fazer nada na vida. Porque a alegria estava num parente, num amigo, no esposo, na esposa, no filho. Eu me lembro que uma das aulas para a mocidade, e que eu disse que se alguém quer ser feliz, não case. Eu lembro que teve um que, como assim? Falei, se a sua esperança de alegria é no casamento, não case. Porque no casamento tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. Também. Então não case. Se a sua alegria está num bom emprego, você pode perder o emprego. Então, irmãos, a fonte da alegria do cristão está no seu relacionamento com Deus, mesmo quando tudo está dando errado. É claro que no contexto do capítulo 8, nós já vimos que agora tudo estava começando a ir bem. Muros reconstruídos, não é verdade? Cidade sendo estabelecida novamente, os suprimentos para a manutenção do culto haviam sido levantados, Israel estava novamente se levantando, tudo estava indo bem.
Mas a alegria deles estava onde? Em fazer a vontade de Deus. Em compreender que só há alegria verdadeira quando nós vivemos segundo o padrão de Deus. O pecado, irmãos, entristece, o pecado nos deixa doente. Davi deixa muito claro isso no Salmo 51, no Salmo 32, o pecado nos cansa, mas a obediência a Deus nos traz alegria, tranquilidade, paz, em saber que nós estamos vivendo segundo o padrão de Deus. E alegria aqui também pode ser traduzido como satisfação, como uma bem-aventurança, que somente Deus pode nos conceder e mais ninguém. Então a fonte da nossa alegria deve ser em obedecer a Deus, que se revelou na sua palavra e que nos mostra o que nós precisamos fazer para agradá-lo. Eu acho fantástico, irmãos, porque Deus nos deu um manual, né? É tão difícil quando nós nos casamos, porque por mais que alguém possa ter tido um longo namoro, ou um namoro tão curto como o meu, não importa, nós nunca vamos conhecer a pessoa, e nós vamos descobrir aos poucos do que a pessoa gosta, não é verdade? E eu acredito que a vida toda é descobrir o que a pessoa gosta. Só que seria muito bom, né? Se quando nós nos casássemos, a pessoa nos entregasse o manual, né? Ó, tá aqui, ó. É só fazer isso. Seria bom, né? Mas o casamento não vem com manual, né? A esposa não dá um manual para o marido e o marido não dá um manual para a esposa. É uma descoberta de relacionamento e de aprofundamento no relacionamento. E assim é com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos como agradar a Deus. E por incrível que pareça, irmãos, quanto mais nós agradamos a Deus, mais Deus nos faz felizes. Agrada-te do Senhor, e Ele te satisfará os desejos do seu coração. Aqui não é agradar ao Senhor, mas é se agradar do Senhor. Porque quando nós nos agradamos do Senhor, o Senhor então nos dá alegria. E é claro, irmãos, que existe a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos abençoa apesar de quem nós somos, do que nós fazemos, isso. Mas há um princípio na palavra de Deus, uma bênção para aquele que vive uma vida de obediência. Ele recebe mais. Ele tem muito mais, porque Ele está oferecendo muito mais da sua vida. Por isso nós concluímos nessa noite, irmãos, e não há como nós corrermos desse fato, e os irmãos têm que concordar comigo. Recomeçar nem sempre é fácil, mas quando nós atentamos para o que Deus se revela, a maneira como Deus se revela, então nós temos uma fórmula preciosa para esses recomeços. E alguém poderia dizer: ah, pastor, mas veja bem, eu não me desviei da quarentena, da pandemia, eu continuei firme, ajudando, sim. Mas eu quero dizer para você que todas as vezes que você confessa os seus pecados a Deus, que eu confesso os meus pecados a Deus, nós estamos tendo uma oportunidade de recomeçar. Então isso é diário. É diário na nossa vida. A Santa Ceia é um momento de recomeço. Confessar os nossos pecados a Deus é um momento de recomeço. E como nós podemos fazer isso? Conhecendo o Deus da palavra por meio da sua palavra. Lendo, nos aprofundando, meditando, tendo prazer, tendo amor, mas também obedecendo. Porque a obediência
nos coloca no nosso lugar, em submissão a Deus. E a obediência é uma forma de nós agradecermos por tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas e tem feito. E qual vai ser o resultado, irmãos? É que pode vir pandemia, pode vir o que for, pode vir as circunstâncias mais difíceis da nossa vida. A alegria genuína e verdadeira, que é a certeza de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, não será tirada de nós, porque é o Espírito Santo de Deus que nos concede esta alegria, esta fonte que jorra e jorra e jorra no meu coração e no seu coração. Amém.